Cá. Fala, meu povo, vocês estão bom? Eu tô bom. Novo ângulo. Vira pra cá, por favor. Vou descer? Vou descer, tá me dando suporte aqui. Encontrei ele por acaso. Quem ia segurar a câmera seria o Diego. Mas o propósito desse vídeo aqui hoje é agradecer você, Pedro Luiz Simões. Nosso querido Dr. Pedro, um médico habilidoso, responsável por cuidar da nossa saúde, por cuidar da população guapeense, utilizando dessa magnífica estrutura, Santa Casa de Misericórdia de Guapé. Bom, Dr. Pedro, conversamos algumas vezes, eu pedi o seu apoio em determinada data, fui até você, me aconselhei, ouvi os seus elogios, ouvi as suas críticas. Em um dado momento, pela ligação política que se estabeleceu junto a você e pela sua omissão e negligência frente ao povo de Guapé, que era notório a sua preocupação principalmente com os seus interesses, em detrimento à população de Guapé, eu entendi que não era necessário mais manter esse diálogo. Continuei lutando, Dr. Pedro, trabalhando a favor dessa população tão sofrida, tão humilhada, tão roubada, tão massacrada, em todos os sentidos, Dr. Pedro. Em especial aqui, ó, aonde o senhor trabalha. O senhor vivenciou isso como médico, vivencia isso todos os dias. Aqui, no postinho da Volta Grande e em outras localidades do nosso município. Então o senhor como médico, obviamente, sentiu o impacto, primeiro, até mesmo, do que eu. Porque eu voltei a Guapé há 10 anos. E me parece que o senhor está aqui há muito mais tempo do que eu. Até aí tudo bem, seu trabalho, a sua questão pessoal não reflete, não tem absolutamente nada que eu possa levantar, não é do meu interesse e eu não tenho direito de adentrar em sua vida pessoal. Manterei as minhas críticas acerca da relação e da colocação política. O seu título de médico não exime a sua omissão como político. O fato de você ser uma pessoa bem-sucedida não lhe faz melhor do que nenhuma outra pessoa dentro dessa cidade. E, político, Dr. Pedro, para o senhor que é um homem estudado, inclusive mais que eu, um homem culto possivelmente, porque formar em medicina não é um curso para qualquer um, convenhamos, tem todo o meu respeito. Tanto o senhor quanto todos os outros médicos de Guapé. Mas para entender o que de verdade é o sentido de política, de servir, precisa disso daqui, Dr. Pedro, de coração, de alma, de sentir a aflição que o nosso irmão sente, de se colocar no lugar do aflito, do oprimido, do enfermo. Seria conveniente o senhor como médico. Ontem eu estive em Campo do Meio, fiz uma gravação do hospital que existe lá. O senhor poderia ter dedicado um pouquinho do seu tempo, ter ido na sua boa caminhonete, visitar alguns hospitais da região, para tomar como parâmetro e demonstrar para a população que nós podemos muito mais, merecemos muito mais, o que nos é oferecido é muito pouco, Dr. Pedro. Mas o senhor não fez, o senhor se calou. Em momento de pandemia Covid-19, Dr. Pedro, o senhor lembra quando o senhor me ligou, quando se sentou ao meu lado na Conferência Municipal de Saúde e ouviu o prefeito preso dizer que não precisava de um pronto-socorro, e agora o senhor vem nas suas aparições e diz que tem a intenção de construir um pronto-socorro? Qual é a relação de nexo disso que o senhor fala com o que o senhor fez e faz? Doutor Pedro, não precisava ter chegado a esse nível. Como eu disse e repito a toda a população guapeense, eu jogo xadrez, eu não jogo damas. Eu não nasci prefeito e provavelmente não vou morrer prefeito. Eu estive, estou e estarei preparado para qualquer uma das suas artimanhas. O que fica explícito hoje para Guapé é que
eu continuarei me dedicando, lutando, colocando a minha vida à disposição da população guapense, doutor Pedro. Coisa que o senhor nunca fez e que o senhor nunca fará, porque tudo que o senhor tem feito é levar mentiras, propostas rasas, palpáveis, tal qual fumaça. Eu, diferente de você, doutor Pedro, não busquei esse caminho para ficar rico. Se fosse, eu já teria ficado. Eu busquei esse caminho para servir, para me doar. E isso o senhor não vai tirar de mim. O que o senhor demonstra com esse seu pedido de impugnação da nossa candidatura, nada mais é do que uma atitude covarde. E eu não estou falando isso de forma agressiva. Eu estou falando com muita leveza no meu coração, doutor Pedro. Eu estou utilizando essa camisa que estava guardada pelo valor simbólico que ela representa, porque isso daqui foi a demonstração mais clara que o Criador me deu de que Ele está olhando por tudo. Porque é diferente do que os criminosos ou possíveis criminosos alegaram que eu tinha informações privilegiadas, eu nunca tive. Isso daqui foi uma grande coincidência. Isso foi uma grande coincidência. Então eu sei que o Criador tem algo preparado para mim e que eu sempre estarei disposto a servir. Seja como prefeito, seja como político, que eu nunca deixarei de ser. Porque quando eu disse que seria político, eu disse de coração, eu não disse para enganar absolutamente ninguém, eu não disse para alimentar o meu ego, eu não disse para ficar rico, doutor Pedro. Quantas pessoas precisaram de uma transferência e não conseguiram? Quantas mães precisam de seus filhos nascendo na nossa querida Guapé e não conseguiram e não conseguem essa possibilidade por conta de políticos como o senhor? Omissos, covardes, que nunca se doaram, que só se preocuparam com o dinheiro que entra nas suas contas ao final do mês, com o crescimento dos seus patrimônios e com o ego que não tem fim. Eu não carrego vaidade. Eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa sanguínea, colérica ou qualquer outro termo que quiserem utilizar. Mas eu sou justo, eu sou honesto e eu sou verdadeiro. Eu não me escondo atrás de corruptos para bancar a campanha política como um oportunista barato que vê um acidente, vê a vítima agonizando e ajuda a matá-la para ficar com o patrimônio que a vítima está deixando ali e não consegue mais defender. Se o senhor tivesse honra, o senhor teria sido o primeiro a levantar a sua voz. Eu deixei a minha pasta em minha casa, mas eu sempre a carrego comigo para mostrar para a população que gestos simples, como a assinatura em um projeto de lei com mais de 1.600 pessoas clamando pelo direito de ir e vir, sem ter que ser roubado por isso. A sua assinatura não consta nesse projeto, doutor. Em nenhum dos dois, diga-se de passagem. Em nenhum dos dois. O senhor nunca levantou a voz a favor da população. A sua vice, Jacenir, sentou na minha cadeira para voltar aumento de taxa e tributo para a população guapense pagar. Ela nunca foi numa escola a fim de se alimentar e ver as condições das nossas crianças, a não ser ir lá dar aula dela e receber os seus proventos. Eu fui. Eu me preocupei com o alimento que vai para a mesa das crianças da nossa cidade. Eu me preocupei com a falta de estrutura nessa Santa Casa, coisa que os senhores nunca se atentaram. Vocês deveriam se envergonhar, porque os senhores sabem que eu estou preparado para isso. Vocês podem ter ganhado uma guerra, uma batalha, correção. A guerra não acabou. Eu lutei contra uma quadrilha e a diferença agora é que eu estou lutando contra outra, com métodos diferentes. Mas como eu disse, eu jogo xadrez, eu não jogo dama. O rei do nosso tabuleiro não sou eu. O rei do nosso tabuleiro chama-se povo de Guapé. Somos compostos por homens e mulheres honradas, que desejam verdadeiramente o bem para a nossa cidade. Não esse oportunismo barato, aonde a sua vice aplaudiu aumento de tributo, aplaudindo advogados que fizeram com que o povo pague a maior conta de água do estado de Minas Gerais.
E agora vocês fazem videozinhos bonitinhos, com música de fundo. O quanto é simples pegar 2 celulares. Isso foi improviso, tá aqui os telefones na minha mão, ó. Posso pegar, movimentá-los, segura por favor novamente. Qual o custo que isso tem para mim? 0, nem 1 centavo. Foi assim que eu demonstrei o meu lado bom, o meu lado ruim, os meus erros e os meus acertos à população guapense, tendo coragem de fazer o que o senhor nunca terá. Utiliza agora dessa minha live e espalha, fatia, faça os seus cortes, distribua entre os seus que estão comemorando, coitados. Seguidores que seguiam Nelson Lara e que, como nunca tiveram espaço e não teriam conosco pelos princípios que carregam, se encostaram no senhor, doutor Pedro. O senhor acolheu essa gente, petistas, extremistas, de todas as vertentes. O senhor os abraçou, nós não os abraçamos. O senhor abraçou os deputados que ajudaram toda essa máquina que promoveu todo esse projeto de corrupção na nossa cidade. O senhor ainda se dá ao desserviço de gravar vídeo com essas pessoas, como se fosse algo positivo a fazer pela nossa gente. Eles me procuraram, eu nunca aceitei o apoio deles. Não seria o fundo partidário deles, as vantagens que eles fossem oferecer, que me comprariam, que me persuadiriam a caminhar e a ser pivô para a manutenção de um sistema que oprime, que mata, que tira as condições de dignidade da nossa gente. O senhor tem dinheiro para mandar os seus filhos estudarem em Boa Esperança. A maioria da população não tem, doutor Pedro. Por isso eu me preocupo com a qualidade do ensino nas nossas escolas. Por isso eu me tornei político. Para servir, não para alimentar o meu ego. Então eu estou vindo aqui hoje para agradecer mais essa pedra que o senhor colocou no meu caminho, porque é com elas que eu edificarei o castelo, não meu, mas o da população guapense, que a cada dia que passa se desperta, acorda, enxerga mais do que enxergava antes. E se eu conseguir desmantelar parte de uma quadrilha, não vai ser essa sua hipocrisia que eu não conseguirei derrubar. Comemore com os seus, porque isso é temporário. Tenha certeza. O poder ele é único, daquele lá de cima. Ele tem o domínio e tem o controle de tudo. E é nele que eu confio. A consciência dos homens pode falhar como a sua está falhando. Por arrogância, por prepotência, por ganância, por egoísmo, por covardia e tantos atributos que o senhor carrega e que eu nunca carregarei. Continue colocando os seus para me difamar. Continue me chamando de ladrão. Diga que eu bato na minha esposa, nos meus filhos, não tem problema. O senhor não foi a primeira pessoa que eu tive que lidar com isso. E com certeza não será a última. Abrace os seus correligionários. Abrace os adeptos de Nelson Lara. Abrace os adeptos da corrupção intrínseca desse município. Enquanto isso, eu continuo abraçando a população de bem da nossa cidade, sendo verdadeiro a cada um de vocês. E aproveitando para finalizar essa nossa transmissão, eu infelizmente não consigo, já não estava conseguindo receber as mensagens que estavam chegando pontualmente no meu WhatsApp. Agora ficou um pouco mais difícil, mas eu prometo a vocês que eu responderei cada uma delas. E a você que está preocupado, achando que é o fim da linha, que acabou, não acabou. Isso é só mais um obstáculo frente a inúmeros obstáculos que nós já superamos. Dia 6 de outubro estará aí. E eu garanto a vocês, Deus é maior do que tudo. Ele sabe das nossas batalhas. E Ele proverá junto às boas pessoas que me auxiliam, que os auxiliam, para que vocês não caiam nas mãos de pessoas omissas, vaidosas, mentirosas, que assistiram a nossa gente morrer de Covid-19, enquanto eu estava lutando para fazer uma CPI e demonstrar para vocês que dinheiro, para ser utilizado a favor do bem, estava sendo utilizado a favor do mal. Enquanto ele dormia tranquilamente,
nós nos preocupávamos em servi-los. E é isso que continuaremos fazendo. Com o Dr. Pedro, sem Dr. Pedro, com qualquer outra pessoa que venha atentar contra os direitos, não do Thiago Câmara, mas contra os direitos da população guapeense. Todo o poder emana no povo, carta máxima de 1988. Que homem de direita é você que não respeita isso? Criticou o que fizeram com o Bolsonaro, mas está fazendo a mesma coisa. Bota uma camisa vermelha com a foice e com o martelo no peito. Seja ao menos digno de dizer, eu sou de esquerda, eu sou comunista e faço corte agora para utilizar contra mim. Seja honroso e diga a verdade às pessoas. Qual é os seus princípios, o que você defende, o que você fez, porque o dinheiro pode possibilitar fazer esses videozinhos bonitinhos, enfeitadinhos que vocês estão fazendo. Mas só a honra, a coragem que você não tem, nunca teve e nunca terá, é capaz de te levar a uma posição que você nunca chegará, mesmo sendo prefeito, governador ou presidente. Tá aí o espelho maior que nós temos. O reflexo do que você faz e do que você defende. Lula da Silva lá em cima. Seja honesto com a população guapeense, doutor Pedro. Faça o L, porque você é sim comunista. Você defende princípios de Karl Marx. Você é a favor da covardia. Você sabe que eu não roubei ninguém. Você deveria ter sido homem. E eu digo homem não no sentido biológico, é no sentido de honra. De ter tido coragem de me enfrentar nas urnas, porque você sabe que você não ganha. Tendo essa convicção, o seu único caminho para alimentar o seu ego e os seus interesses foi utilizar de uma manobra, utilizando de outra manobra mais suja ainda, para poder me tirar do seu caminho. Isso só tem um nome: covardia. Só isso. Falo isso de coração leve. Sou um homem simples, sou um homem do povo. Por mais que eu tenha essa minha fala impetuosa, eu sou gentil com quem é gentil comigo. Eu nunca fui estúpido de graça, como algumas informações me chegaram. Então finalizo aqui, me dirigindo a você, cidadão guapeense. Peço mais uma vez desculpas, perdão, pelas inúmeras vezes que me exaltei, pelas inúmeras vezes que me atropelei. Eu sou feito de carne e osso, de sangue. Aqui não corre água. Quando eu vejo um irmão parado esperando atendimento ali, isso me dói. Ontem, em 2 minutos que eu fiquei de frente ao hospital de Campo do Meio, chegaram 3 ambulâncias equipadas, boas. Qualquer médico que olhe para a estrutura hospitalar de lá e veja a estrutura hospitalar daqui se envergonharia. Infelizmente o candidato 22 do partido de direita não se envergonhou. Para ele tá tudo bem. Postinho da Volta Grande cair sobre a cabeça dele, tá tudo certo. O salário tá caindo no final do mês, tá tudo legal. O lixo transbordando, tá tudo certo. As estradas esburacadas, estava tudo certo. Enxergou uma vítima, tenta matá-la para aproveitar de algo que foi construído pela vítima, que ele não teria capacidade de construir. E isso só tem um nome. Você que me acompanha, repita no seu pensamento ou com quem vocês quiserem. Não sairá da minha boca. Me despeço de vocês mais uma vez. Os senhores ainda continuarão me vendo em nossas publicações. Eu continuarei cumprindo as minhas agendas. Tenho reunião hoje, tenho reuniões amanhã, tenho depois. Reuniões que o doutor resolveu copiar de maneira tragicômica, porque não consegue encontrar adeptos. Nem tudo o dinheiro pode comprar, doutor. Isso que nós construímos foi através disso daqui, ó, suor e verdade. Não foi de articulação sombria com deputados apoiadores de corruptos, não. População guapeense, muito obrigado. Conto com seu apoio. Dia 6 de outubro, tenham certeza, é 45 para acabar de uma vez por todas com essa baderna nessa cidade, que esse que se diz diferente, a verdadeira renovação, nunca teve coragem para levantar a voz para combater. Nós tivemos, nós teremos e continuaremos o nosso trabalho, custe o que custar. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle. Muito obrigado, meu irmão.